Natuza Neri e o professor de Direito da UF Gustavo Sampaio expõem o tamanho da aberração que o Derrite com a permissão de Hugo Mota está fazendo com o projeto do governo Lula. Eles estão literalmente criando uma nova PEC da blindagem. Espia. O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, que é do governo federal, afirmou que o parecer do deputado Guilherme Derrite sobre o projeto de lei antifacção banaliza o terrorismo. Um ponto importante, eu estou conversando agora com o presidente da Câmara, Hugo Mota, por mensagem. Essa história de tirar a PF de cena e a PF ficar sendo acionada somente a pedido do governador é um absoluto despautério. Imagina a situação em que o crime organizado se infiltra no governo de um determinado estado. E aí, para não dar dor de cabeça para o crime organizado, o governador não acionaria a Polícia Federal. Como é que se investiga, como é que se combate o crime organizado? Tendo uma Polícia Federal que seja uma Polícia Federal forte, o que é hoje. Esse ponto do relatório vai, inclusive, na contramão do que estabelece a regra de ouro do combate ao crime, que é a integração das polícias, das agências de investigação, para que todos remem na mesma direção. Vide uma operação muito bem sucedida de integração de governo estadual e federal, que foi a Carbono Oculto. E aí eu conversei com o presidente da Câmara, eu dizendo, olha, esse aspecto é muito ruim para o presidente da Câmara, porque o presidente da Câmara é o fiador da escolha de Derrite. Então eu imagino que ele se sinta meio responsável por essa escolha e está tentando costurar um acordo. E outro à direita, que tem o discurso, mas que até agora não foi capaz de apresentar uma solução que possa ser replicada no país inteiro. Por que eu digo isso? O problema da segurança pública está melhor no Rio de Janeiro? Não está. O problema da segurança pública está melhor em São Paulo? Não está. Então a gente está lutando com as mesmas armas e esperando um resultado diferente que não chegou até agora. Se esse resultado não chegou até agora, por que ele vai chegar a partir de então? Essas questões todas estão misturadas porque dobrando a esquina tem uma eleição presidencial. Por isso que a gente tenta aqui fazer um debate o mais qualificado possível para que você consiga tirar o que é política dessa espuma e ficar com um sumo que é a discussão de fato de fundo. Professor, tirar a Polícia Federal de cena no combate ao crime organizado, deixando, como escreveu Guilherme Derrite, que o governador acione a polícia quando ele achar que é necessário para combater alguma ação criminosa de uma facção, te parece ser um caminho adequado? Muito pelo contrário, o caminho mais inadequado possível. Não faz nem sentido, Natuza. Eu acredito que quando nós falamos precisamente da atuação da Polícia Federal do Brasil, nós temos visto o quanto de contribuição que esse órgão vinculado ao Ministério da Justiça tem dado no combate ao crime de uma maneira geral no Brasil, não só o crime organizado. E mais do que isso, Natuza, a Constituição brasileira de 1988, democrática, cidadã, que prevê o federalismo como forma de governo do Brasil, e esses governadores, como Tarcísio de Freitas, como Cláudio Castro, tanto falam da autonomia federativa que estaria sendo violada pelo projeto do governo. Ora, essa mesma Constituição prevê o federalismo cooperativo. E no federalismo cooperativo há que haver, Natuza, uma permanente colaboração de esforços entre a União Federal e os Estados-membros, sobretudo no crime organizado, que se transestadualizou. O crime organizado vai muito além dos limites geográficos dos estados subnacionais. De modo, Natuza, que a atuação do Ministério da Justiça e da Polícia Federal no combate ao crime organizado previsto na Lei 12.850 é nada menos do que imprescindível. O que Guilherme Derrite, relator, apresentou no substitutivo vai na contramão da história e vai na contramão do federalismo cooperativo, uma péssima sugestão. Então, Ana, tem esse aspecto. Eu imagino que o Hugo Mota se sinta responsável pelo relatório do Derrite, porque foi ele quem bancou o Derrite, ele quem indica o Derrite e contrariou o desejo do Palácio do Planalto, que disse o seguinte, olha, não pode ser outro relator, tem que ser o Guilherme Derrite, e aí foi o Hugo Mota e bancou o secretário de Segurança Pública de São Paulo. O Hugo Mota é o responsável pela escolha, sim, e ele é o fiador, mais do que se sentir qualquer coisa que acontecer com esse texto, vai cair no colo do presidente da Câmara, porque ele sai de uma construção que havia sido feita com o governo, ele tenta fazer um meio termo com a oposição e está vendo uma série de pontos aparecerem. Eu conversei com ministros do Supremo que disseram que já falaram para o presidente da Câmara que se este texto, especialmente o ponto que modifica a questão do terrorismo, equipar organizações criminosas a terroristas, se isso ocorrer, dificilmente isso não chegará ao Supremo. E
esses ministros do Supremo veem pontos bastante complicados em relação ao que diz a Constituição. A gente está falando aqui de um projeto de lei, até o Ministério Público vai ficar de fora de investigações, só a Polícia Civil do Estado, a Polícia Militar vão poder participar. Então, há sim uma preocupação. Quem vai julgar alguns casos é a Justiça Estadual, então há uma preocupação gigantesca. Isso chegou a Hugo Motta e, sem dúvida, vai trazer reações na forma como esse texto vai ser reconstruído. Há, infelizmente, uma grande politização aqui de um tema. O governo está tentando entrar de alguma maneira com propostas sobre isso. Agora, a gente tem que olhar aí especificamente sobre o tema da equiparação de organizações criminosas a terrorismo como algo que preocupa. O governo vem falando isso na questão da soberania do Brasil. E isso bate no Supremo também, especialmente depois de tudo que ocorreu com Lei Magnitsky, com outras sanções do governo dos Estados Unidos. Então não dá para a gente tirar essa discussão de uma situação mais ampla que está ocorrendo no país, que é uma possibilidade de outros países decidirem fazer algum tipo de intervenção. Eu ouvi de um ministro do Supremo que é sui generis um governador de um estado, e a gente está falando de Cláudio Castro, governador do Rio, procurar o governo dos Estados Unidos para levar informações sobre grupos criminosos, já tentando colocar ali uma equiparação com grupos terroristas. Um governador de um estado não tem relações diplomáticas com um país. Quem tem relações diplomáticas com o país é o outro Estado nacional, é o Estado nacional, não é um Estado subnacional. Não é o governador do Rio que tem que estabelecer pontes para esse ou aquele fim, sendo que existe o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, uma equipe super profissional de diplomatas encarregado, imbuído desse papel de conversar com outros governos. E aí acabou atravessando o samba e fica a imagem da politização. É muito difícil, talvez seja muito difícil para esses atores políticos se distanciar disso e tentar estabelecer um debate que seja minimamente técnico.